Muito bom dia! Hoje é dia 3 de maio. Nós estamos ouvindo a Bíblia inteira em um ano. Obrigada por estar aqui e por ter convidado pessoas para que elas possam também ouvir. Muitas pessoas não têm tempo ou não podem ler a Bíblia. Aqui nós as ajudamos. Hoje nós vamos começar com o Salmo 104, do 1 até o 23. Depois vamos para Provérbios, Velho Testamento e Novo Testamento. O Salmo 104 diz assim ao Senhor: Bendize, ó minha alma, o Eterno. Senhor meu Deus, Tu és deveras grandioso. Estás vestido de majestade e magnificência. Vestido de esplendorosa luz, como num manto. Ele estende os céus como uma tenda e deposita sobre as águas dos céus as vigas dos seus aposentos. Faz das nuvens a sua carruagem e cavalga nas asas do vento. Dos ventos faz seus mensageiros e de seus ministros labaredas de fogo. Criaste a terra, assentando-a sobre base firme, para que seja para sempre indestrutível. Como se estendesses sobre ela um manto, assim a cobriste com os oceanos, as águas cobriam as montanhas. Diante da tua repreensão, as muitas águas começaram a refluir, puseram-se em fuga ao ribombar dos teus trovões. Subiram pelos montes e escorreram pelos vales para os lugares que tu mesmo lhes designaste. Estabeleceste um limite que não podem ultrapassar. Nunca mais voltarão a cobrir a terra. É o Senhor, o Criador, quem faz jorrar as fontes nos vales. Elas correm por entre os montes. Delas bebem todos os animais selvagens, os jumentos selvagens saciam sua sede. As aves do céu fazem ninho junto às águas e entre os galhos põem-se a cantar. É Ele quem dos seus altos patamares rega as montanhas e a terra se sacia do fruto das suas obras. Faz brotar a erva para o gado, as plantas que o homem cultiva, tirando da terra o alimento. O vinho que alegra o coração, o óleo que dá brilho às faces e o pão que sustenta o vigor dos seres humanos. As árvores do Senhor saciam-se e os cedros do Líbano que ele plantou, nos quais os pássaros fazem seus ninhos, em cujos cimos a cegonha tem pousada. As altas montanhas pertencem às cabras montesas. Os penhascos dão abrigo aos roedores de várias espécies. Foi o Criador quem fez a lua para marcar as estações, e o sol conhece seu ocaso. Quando desdobras as trevas, faz-se noite, na qual rondam as feras da selva. Os leões rugem por alguma presa, buscando de Deus seu alimento. Mas ao nascer do sol, recolhem-se e vão se deitar nos covis. O homem sai para seu trabalho, para o seu labor, até o pôr do sol. Aleluia por esse salmo maravilhoso. É um hino de louvor ao Criador. Agora nós vamos para Provérbios. Hoje, Provérbios 14, 20 e 21. Diz assim: Quem despreza o próximo comete pecado,
mas bem-aventurado é quem trata com bondade todos os necessitados. Acaso não é certo que pecam os que tramam o mal, mas os que planejam o bem encontram amor e lealdade. Aleluia! Irmãos queridos, quero comentar um pouquinho a respeito do 20 que diz assim, ou melhor, 21. Quem despreza o próximo comete pecado, mas bem-aventurado é quem trata com bondade todos os necessitados. Então aqui o Senhor está nos dizendo que todos os próximos, todos aqueles que são nossos próximos, ou seja, estão próximos a nós, são necessitados, mesmo que a aparência deles não demonstre necessidade de alguma coisa. Eles são necessitados, por isso o Senhor os chama de nossos próximos, principalmente necessitados das coisas espirituais. Por isso o Senhor não quer que desprezemos nenhum deles. Muito bem, agora nós vamos para o Velho Testamento. Hoje vamos ler Juízes 17 e 18. Os ídolos de Mica. Havia um homem chamado Mica que habitava na região montanhosa de Efraim. Em um certo dia, ele confessou à sua mãe: aqueles teus 13 quilos de prata, a propósito dos quais ouvi como pronunciaste uma maldição contra o ladrão, estão aqui comigo, eu os furtei. Sua mãe então exclamou: seja o meu filho bendito de Yahvé. E assim que ele devolveu os 13 quilos de prata à sua mãe, ela prometeu: ofereço solenemente minha prata ao Senhor, para que meu filho faça uma imagem esculpida e um ídolo de metal. Por isso eu te devolvo a prata. Ele, porém, não quis ficar com a prata e devolveu tudo à sua mãe, e ela separou 200 moedas, ou seja, 2,4 kg de prata, e os deu a um ourives, que das peças de prata confeccionou a imagem e o ídolo. E estes foram colocados na casa de Mica. Ora, esse homem, Mica, tinha um santuário, uma casa de deuses, e fez um colete sacerdotal e alguns ídolos da família, e consagrou um dos seus filhos como sacerdote. Naquela época não havia rei em Israel. Cada pessoa fazia o que lhe parecia certo. Um jovem levita de Belém, de Judá, procedente do clã de Judá, deixou aquela cidade à procura de outro lugar para viver. No decorrer da sua viagem, parou na casa de Mica, na região montanhosa de Efraim. Então Mica lhe indagou: "Donde vens?" Ao que ele respondeu: "Sou levita de Belém de Judá e estou viajando em busca de um bom lugar para habitar." E Mica o convidou: "Fica comigo, sê para mim pai e sacerdote, e te recompensarei com 10 ciclos de prata, isto é, 120 gramas de prata por ano, mais roupas e alimentação." O jovem levita concordou em estabelecer-se com Mica e tornou-se como um de seus filhos. Mica consagrou o levita e o jovem passou a ser seu sacerdote e ficou morando em sua casa. Então Mica declarou: "Agora estou certo de que o Senhor me tratará com bondade, pois esse levita se tornou meu sacerdote." Nesse tempo não havia rei em Israel, e a tribo de Dan
estava em busca de uma terra onde se estabelecer, porquanto ainda não havia recebido sua herança entre as tribos de Israel. Os filhos de Dan enviaram 5 homens de seu clã, valentes, de Zorá a Estaol, com a missão de conhecer a terra e explorá-la. E assim lhes foi ordenado: ide explorar a terra. Os 5 homens chegaram à montanha de Efraim, até onde estava a casa de Mica, e ali foram hospedados e passaram a noite. Quando estavam se aproximando da casa de Mica, reconheceram a voz do jovem levita e, aproximando-se, lhe questionaram: quem te trouxe para estas terras? Que fazes aqui? E o que é que tens aqui? O jovem levita lhes esclareceu: Mica tem me ajudado muito. Ele me empregou aqui e eu lhe sirvo como seu sacerdote. Então lhe pediram: neste caso, consulta a Deus para sabermos se o caminho que levamos nos conduzirá a bons resultados. E o jovem lhes assegurou: ide em paz, o vosso caminho está sob os cuidados de Yahvé, o Senhor. Os 5 homens partiram e chegaram à cidade de Laís. Observaram que seus habitantes viviam em segurança, segundo os costumes dos sidônios. Despreocupados e confiantes, usufruíam de prosperidade, pois a sua terra não lhe deixava faltar nada. Viram também que este povo vivia afastado dos sidônios e não tinham contato com os arameus nem com outros povos. Então retornaram a seus irmãos em Zorá e Estaol, e estes lhes indagaram: que relatais? E eles lhes encorajaram: levantai-vos, subamos contra eles, pois vimos a terra que é excelente. Mas quanto a vós, ficareis aqui tranquilos? Não hesiteis em ir depressa tomardes posse desta terra. Chegando lá, achareis um povo tranquilo que não desconfia de nada. Um território grande, fértil e generoso que Deus entrega em vossas mãos. Terra onde não falta coisa alguma. Então partiram dali, do clã dos Danitas, de Zorá e Estaol, 600 homens armados para a guerra. Subiram para acampar em Quiriate-Jearim, em Judá. É por isso que ainda hoje essa região a oeste de Quiriate-Jearim se chama Campo de Dan. Dali se dirigiram para a região montanhosa de Efraim e chegaram à casa de Mica. Aqueles 5 homens que haviam ido espiar a terra ao redor de Laís disseram aos companheiros: sabeis que há aqui, numa destas casas, um manto sacerdotal e ídolos da família, uma imagem esculpida e um ídolo de metal fundido? Agora, portanto, pensai no que deveis fazer. Dando uma volta por ali, chegaram à casa do jovem levita, a casa de Mica, e o saudaram. Enquanto os 600 homens dos Danitas, armados para a guerra, permaneciam à soleira da porta, os 5 homens que tinham estado antes ali para o reconhecimento do território vieram e entraram na casa, apanharam a imagem de escultura, o efode, os terafim e o ídolo de metal fundido, estando o sacerdote em pé à entrada da porta com os 600 homens armados para a guerra. Eles, pois, tendo entrado na casa de Mica, pegaram a imagem de escultura, o efode, os terafim e o ídolo de metal fundido.
Mas o sacerdote lhes advertiu: que estáis fazendo? Ao que lhe replicaram: silêncio, põe a mão na tua boca e segue-nos. Serás para nós um pai e sacerdote. Pensai no que é melhor para ti, seres um sacerdote da família de apenas um homem, ou servir como sacerdote de toda uma tribo e um clã de Israel. Então o jovem sacerdote se alegrou, apanhou o manto sacerdotal, os ídolos da família e a imagem esculpida e se juntou à tropa. Retomando então o seu caminho, partiram, tendo colocado à frente as mulheres e as crianças, os animais e a bagagem. Estavam já longe da casa de Mica, quando os que moravam nas proximidades da casa de Mica deram o alarme e se puseram em perseguição aos danitas. Como eles gritassem atrás dos danitas, estes voltaram-se e inquiriram a Mica: que tens tu? Por que convocaste teus homens para uma batalha? Mica retrucou: tiraste os deuses que eu mesmo confeccionei e levastes também o meu sacerdote. O que me sobrou? E ainda perguntas: o que há de errado comigo? E responderam-lhe os danitas: não nos obrigues mais a ouvir a tua voz. Alguns de ânimo exasperado poderão cair sobre vós. Arriscas perder a tua vida e toda a tua família. Os danitas seguiram o seu caminho e Mica, vendo que eles eram mais fortes e numerosos, recuou e voltou para sua casa. Assim, depois de haverem tomado os deuses que Mica fabricara e o sacerdote que tinha consigo, os danitas avançaram contra a cidade de Laís, contra um povo pacífico e despreocupado. Eles mataram todos os habitantes ao fio da espada e queimaram a cidade. Não houve quem os livrasse, pois viviam longe de Sidom e não tinham comunicação com nenhum outro povo. A cidade ficava num vale que se estende até Bet-Reob. Então os homens de Dan reconstruíram a cidade e se estabeleceram nela. E deram à antiga cidade de Laís o nome de Dan, em homenagem a seus antepassados, o pai Dan, filho de Israel. Os danitas levantaram para si o ídolo e Jonatas, filho de Gerson, neto de Manassés. E depois os seus filhos foram sacerdotes da tribo de Dan até a época em que a população da terra foi levada cativa para o exílio. Eles conservaram o ídolo feito por Mica com eles durante todo o tempo em que a casa de Deus esteve em Siló. Até aqui, queridos irmãos, é a nossa porção do Velho Testamento. Vamos agora para o Novo Testamento. A gente observa aqui, nessa história de Mica, que ele fez ídolos, ele constituiu um sacerdote sobre sua casa e tudo mais. E também a gente vê Deus deixar claro nessa passagem para nós que nesse tempo não havia rei em Israel e muito menos o povo seguia ao Senhor. Aqui no capítulo 17, verso 6, diz assim: naquela época não havia rei em Israel, cada pessoa fazia o que lhe parecia certo. Então, é claro que, assim como nós somos julgados por fazermos conforme a nossa consciência, nesse tempo também eles faziam conforme a sua consciência, porque eles não tinham alguém que os dirigisse a Deus.
Mas hoje nós temos a palavra do Senhor. Louvado seja o Senhor por isso, pela palavra que Ele deixou para nós, para nos guiar. Agora nós vamos para o Novo Testamento. Hoje, João 3, a partir do 22. João Batista exalta Jesus. Jesus e seus discípulos foram para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. E João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas e o povo vinha para ser batizado. Porquanto João ainda não tinha sido aprisionado. Então surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e os judeus sobre a purificação. E se dirigiram a João e lhe disseram: Rabi, aquele que estava contigo no outro lado do Jordão, de quem tens dado testemunho, está batizando, e todos estão indo ao encontro dele. Ao que João esclareceu: um homem não pode receber coisa alguma, a não ser que lhe tenha sido dada do céu. Vós mesmos sois testemunhas do que vos disse. Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo, que lhe serve e o ouve, alegra-se grandemente por causa da voz do noivo. Portanto, essa satisfação já se cumpriu em mim. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Quem vem das alturas está acima de todos. Aquele que vem da terra é terrestre e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos. Ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceita o seu testemunho certifica que Deus é verdadeiro, pois o enviado de Deus fala as palavras de Deus, porque Deus não dá o Espírito com limitações. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Irmãos queridos, aqui João Batista, entre tantas coisas que ele deixou claro para nós, aqui ele deixa claro a importância de crer no Senhor Jesus. Ele encerra o seu discurso dizendo assim: aquele que crê tem a vida. Que vida? A vida eterna. Ele diz claramente: quem crê no Filho tem a vida eterna. Então não é essa vida aqui terrena, é a vida eterna, a vida que começa depois do julgamento. E ele continua assim: aquele que não crê no Filho não verá a vida. Que vida? A vida eterna. É sobre essa vida que ele estava falando. Pelo contrário, verá a ira de Deus e essa permanecerá sobre ele. Então, quem não crê, não importa se é bonzinho, ele não verá, sequer verá a vida eterna. Por isso, nós precisamos pregar o Evangelho para as pessoas que nós amamos em primeiro lugar, para as pessoas que Deus tem posto no nosso coração, para nós orarmos por elas. Porque o próprio Deus fará com que o nosso objetivo seja alcançado, porque para a salvação é que Ele nos envia as pessoas, para a salvação é que Ele põe essas pessoas no nosso coração. Então, tudo começa com a nossa oração ao Senhor em favor dessas pessoas,
para que elas sejam salvas por Ele, para que seja tirado o véu da frente dos olhos delas e elas creiam, recebam o Filho, que é o próprio Senhor Jesus. Que tenham esse relacionamento com Ele de buscar o Senhor e da parte do Senhor de se deixar achar. E nesse relacionamento é gerado um fruto. Esse fruto se chama vida eterna, ou seja, reinar com o Senhor depois da sua volta. Amados irmãos, essa é a nossa porção para o dia de hoje. Quero que fiquem todos bem, compartilhem para que as outras pessoas também recebam a palavra de Deus e possam juntamente conosco ouvir a Bíblia inteira em um ano. Inscrevam-se também no canal do YouTube. Fiquem todos bem, vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de ouvir a Tua palavra. Senhor, obrigada porque o Senhor fala com cada um de nós de maneira individual. Fala também com minha irmã que acabou de ouvir, meu irmão que acabou de ouvir. Senhor, e nos ajuda a orar com mais fervor pelas pessoas que o Senhor quer alcançar, as pessoas que o Senhor pôs em nosso coração para que oremos por elas. Senhor, nos limpa com Teu sangue e nos dá um dia na Tua presença, cheio de experiências contigo, experiências que têm valor de eternidade. Amém. No nome de Jesus, fiquem todos bem e até amanhã, se assim o nosso maravilhoso Senhor Jesus o fizer. Agora eu recomendo a você que passe para o vídeo no YouTube, que é de oração. Até lá!